Agora tem Rodrigo Constantino e na sequência Didi Red Pill. Consta, bom dia! Bom dia, turma da Rádio Auriverde. O PT e o presidente Lula seguem dobrando a aposta em relação ao mercado. E a mais nova postura foi judicializar a questão do Roberto Campos Neto. A Gleisi Hoffmann acionou na justiça o presidente do Banco Central numa série de ataques que o PT vem promovendo contra a independência da gestão de Campos Neto e do próprio Banco Central, independência essa conquistada durante o governo Bolsonaro e fundamental para o desenvolvimento de um país. Todos os países ricos possuem mais ou menos esse mesmo modelo de Banco Central independente, com uma meta de inflação a ser perseguida justamente para evitar a sua politização, que é o que Lula quer. Então o PT ingressou com uma ação na justiça contra Campos Neto e até mesmo a imprensa mais à esquerda está histérica contra essa postura toda. O editorial do Estadão nessa quarta-feira, com o nome o Vaudeville de Lula, bem coisa de tucano rebuscado, né? Diz: equipe econômica faz de tudo para mostrar a disposição de Lula para cortar gastos e reequilibrar o orçamento. Mas o presidente foge da responsabilidade e tenta culpar o BC, o Banco Central, que virou então o bode expiatório do petismo. Miriam Leitão, a mais puxadora de saco e passadora de pano do governo no Globo, escreveu: quem mais perde com as declarações de Lula contra o presidente do Banco Central? Esse é o título da coluna e a conclusão é o próprio governo quem mais perde. Mas veja, a turma tucanopetista da imprensa está preocupada com as falas do presidente. A fala do presidente sobre Campos Neto deixou o dia tenso na véspera de uma reunião do Cupom. Vera Magalhães foi na mesma linha. O timing triplamente infeliz da fala de Lula. E o Jacques Wagner, líder do governo, criticou, foi o Banco Central mesmo, né, dizendo que Lula não faz populismo, ele apenas não quer cortar o orçamento nas partes sociais, né? Ele precisa priorizar a justiça social em vez do mercado. Mas isso é exatamente a definição de populismo. Veja, antes fosse o problema a fala de Lula. O problema não é o que o Lula fala apenas. O problema é o que o Lula pensa. O problema é o PT e o seu nacional-desenvolvimentismo, que já destruiu o país uma vez antes e tem tudo para destruir uma vez mais. Final do ano sai Campos Neto. Qual é a bolsa de apostas para substituí-lo? O Galípolo é um dos mais cotados. Um economista desenvolvimentista que não acredita numa política monetária eficaz e muito menos em corte de despesas para conter a espiral inflacionária e manter o equilíbrio fiscal. Essa turma do PT só pensa em arrecadar e usar o Banco Central de forma política para inflacionar o mercado, a economia, gerando uma bonança artificial, um voo de galinha. Eles não entenderam nada, não aprenderam nada, e os tucanos insistem na narrativa de que o problema é apenas a fala do Lula e não o seu pensamento, a sua ideologia. O PT acredita no desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo é antagônico a um crescimento econômico sustentável. Eis o verdadeiro problema. Valeu, Consta.